안녕하세요. Eu vou fazer nesse vídeo uma revisão do que vimos sobre partícula de objeto, que é um conteúdo mais leve, mais tranquilo, e vou introduzir os verbos. Vamos ter uma leve introdução sobre verbos aqui para responder a nossa atividade do caderno de treino, que tem partícula de objeto e tem verbos que vocês devem pesquisar, tá bem? Então, dessa forma, nós conseguimos falar um pouquinho de verbos que ainda não é o momento, bem como revisar partícula de objeto. Vamos lá. Vimos que a partícula de objeto tem duas formas, 을 ou 를. Vimos que é uma partícula de caso, ou seja, uma partícula que serve para indicar a função de uma palavra dentro de uma frase. 책을 읽어요. Leio o livro. Eu sei que 책 é o objeto do verbo 읽다, ler. Como eu sei? Porque 책 está marcado pela partícula 을 de objeto. A ideia é que a partícula 을 ou 를 dentro de uma frase marque o objeto. E então eu sei que o termo que estiver anexado a ela, em regra, é esse objeto da frase, tá bem? Vou pronunciar as frases que temos lá na nossa gramática como exemplo, só para fixar isso melhor. 책을 읽어요. Acabamos de falar. Leio o livro. 표를 사요. Nós compramos o ingresso no presente, tá? 사요 é o verbo 사다, comprar no presente. 영화를 봐요. 영화, filme. 봐요 é o verbo 보다, ver ou assistir. 콜라를 마셔요. 콜라, Coca-Cola. 마셔요 é o verbo 마시다, beber. Em todos os exemplos nós vimos que os termos que estão marcados com 을 ou 를 são objetos da frase, objetos de cada verbo. Seguindo, nós vimos também que em situações em que usemos os verbos 가다, que significa ir, ou 오다, que significa vir ou chegar, é correto e aceitável, de acordo com a gramática coreana, que os termos que complementem esses verbos, em regra, lugares, quem vai a algum lugar, quem vem ou chega a algum lugar, sejam marcados com a partícula e. Essa é a regra. A gente já aprendeu que lugares se marcam com a partícula e, em regra. Vou para a escola, 학교에 가요. 학교, escola, marcamos com partícula e. Vou para casa, 집에 가요. 집에 가요. Chego ao escritório, 사무실, escritório. 사무실에 와요. Chego ao escritório ou venho ao escritório. Então essa é a regra. Mas nós vimos agora que existe uma opção de substituir esse e por 을 ou 를 quando os verbos forem 가다 ou 오다. É uma opção que a gramática nos permite. Podem fazer tranquilamente esse uso. Não é tão comum, mas é importante que a gente conheça, porque se alguém falar pra gente dessa forma, a gente sabe que a pessoa não está falando errado. Isso também é correto, de acordo com a gramática, tá? Isso acontece com qualquer verbo? Não, somente com 가다 ou 오다. É uma exceção que se aplica só a esses dois verbos, tá? E a partícula de objeto pode ser usada para substituir a partícula e quando esses termos que complementem 가다 ou 오다 sejam lugares. Vou ler os exemplos que temos no nosso material. 앤드류는 아침 8시에 학교에 가요. Andrew é o nome Andrew em inglês. É claro que nós estamos adaptando o nosso material para o português, para facilitar para a gente. André. Andrew는, quanto ao André ou quanto ao Andrew, se vocês preferirem, 아침. 아침 significa manhã, quando estamos falando de expressão de tempo. Também significa café da manhã, tá? Mas na frase nós veremos que estamos falando das horas, então é manhã. 아침 8. Vocês não estão vendo essa palavra escrita aqui. Essa é a maneira de dizer 8. Não se preocupem com isso agora, porque veremos numerais no início do ano que vem, tá? Estou só pronunciando. 8시에.
Shi significa horas. E é uma partícula que a gente vai aprender ainda. Falei para vocês que, em regra, por enquanto, só estamos vendo essa partícula para marcar local. Foi só o que aprendemos por enquanto. Mas já anota aí, se estiver curioso, que E também serve para marcar expressões de tempo, tá? Mais à frente a gente vai ver isso. Mas vamos focar no termo que complementa o verbo kada aqui. E o termo é Hakkyo. Hakkyoe gayo. Hakkyo é o lugar. Vou para a escola. É esse trechinho que eu quero que vocês prestem atenção. Mas estamos falando do Andrew, então vamos lá. Quanto ao Andrew, ou quanto ao André, se preferirem, às 8 horas da manhã, 아침 8시에, não se preocupem com esse E agora, tá? 학교에 가요, vai para a escola. Quanto ao Andrew, quanto ao André, ele vai à escola ou ele vai para a escola, fica a seu critério essa tradução, adapta como você preferir. Vai à escola às 8 horas. Agora vamos ver trocando esse E por 을 ou r을. Lembrando que não se preocupem agora com essa expressão de tempo que marcamos com E aqui, 아침 8시에. Não se preocupem, não é o momento agora. A nossa intenção é que vocês lembrem que o termo que complementa o 가다, quem vai a algum lugar. 학교 é esse lugar, então esse termo é que merece nossa atenção nesse momento. Focando nele, o único termo que pode receber o E, mas também pode receber 을 ou r을, é o termo que complementa o nosso verbo 가다. Esquece a expressão de tempo aí, que ela não tem nada a ver com o verbo 가다, tá? Andrew는 아침 8시에. Agora sim eu posso substituir o E por 을 ou r을. 학교를 가요. E tá tudo bem. Isso também é correto. Vamos para o outro exemplo. Andrew는 오후 5시에 집에 와요. Agora com o verbo 오다. É a mesma pessoa. Andrew. Quanto ao André, quanto ao Andrew, 오후. 오후 é um termo que indica o horário depois do meio-dia até a meia-noite. Ou seja, é a metade do dia em diante. Qualquer hora que aconteça depois do meio-dia até as 11h59 da noite, a gente vai chamar de 오후. Não se preocupem com isso agora, porque ainda vamos estudar também, só quero deixar claro o que está acontecendo na frase, tá? Estamos falando do horário que acontece depois do meio-dia. 다섯, 5. Não aparece escrito aqui, eu estou só pronunciando. 다섯시에. Já sabem que shi é hora, de maneira assim introdutória, não vamos falar disso agora. E o E está aqui para marcar uma expressão de tempo, é algo que vamos ver mais à frente, não se preocupem também. Foca no termo que se relaciona diretamente com o nosso verbo, 오다, vir ou chegar. 집, casa, olha o nosso termo aqui, casa, 집에 와요, vem ou chega em casa. O nosso termo 집 complementa o verbo 오다. Quem vem, quem chega, chega a algum lugar. Chega em 집, chega em casa. É aqui que nossa atenção tem que se concentrar. Então vamos lá. Andrew는 오후 5시에 집에 와요. Andrew vem ou chega em casa às 5 horas da tarde. Agora vamos para outra frase. Andrew는 오후 5시에 집을 와요. É estranho, não é? Mas é perfeitamente aceitável de acordo com a gramática, que o termo que complementa o verbo, seja ele 가다 ou 오다, possa ser marcado tanto com a partícula E quanto com a partícula de objeto. Bom, para esse trechinho, deixei o resumo aqui, espero que vocês tenham relembrado o que falamos. Vamos seguir. Chegamos na parte que é um pouquinho mais densa desse capítulo. É quando nós temos a estrutura de substantivo, que é um substantivo independente, mais a partícula de objeto que estamos estudando, 을 ou r을, mais o verbo 하다. Vamos lá. Trouxe alguns exemplos para vocês aqui para a gente refrescar a memória. 사인, assinatura. 사인 mais partícula de objeto mais 하다
nos possibilita uma estrutura assim, ó, 사인을 하다, que significa literalmente ao pé da letra fazer a assinatura. 하다 é o nosso verbo fazer, lembram? Então, fazer a assinatura de maneira literal. É claro que na tradução para o português, a gente pode tranquilamente considerar essa estrutura como assinar. Fazer a assinatura é o ato de assinar. Vamos para outro exemplo. 축구, 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 futebol. 하다 é o nosso verbo fazer. Fazer futebol. É assim que coreanos dizem jogar futebol. É uma expressão pronta para falar do esporte futebol, tá? Então, vamos lá. 축구를 하다. 축구, substantivo futebol, partícula de objeto, 을 ou 를, nesse caso, 를, já que 축구 se encerra com som de vogal, mais o verbo 하다, fazer. Dessa forma, nós temos a estrutura de um substantivo independente, 축구, partícula de objeto, 를, e 하다, de maneira literal, ao pé da letra, fazer o futebol. Mas claro que a gente está aprendendo aqui para usar a língua da melhor forma possível e entender que essa expressão representa jogar futebol. Aerobic을 하다, fazer aeróbica. Eu trouxe mais alguns exemplos aqui para vocês. 기억, 기억, além, claro, de ser o nome da nossa consoante do alfabeto coreano, 기억, significa lembrança. Vocês podem encontrar no dicionário também o significado como memória. 기억, lembrança, 을 ou 를, 기억을, nesse caso, já que 기억 termina com patinho. 기억을, 기억을 하다. 하다, fazer. Fazer a lembrança. Isso significa lembrar. Legal, não é? Vamos mais um. 생각, 생각. 생각 significa pensamento. 생각을 하다, fazer o pensamento. Para a gente, a adaptação melhor é pensar. Então, existe uma estrutura em coreano que é montada com um substantivo independente, 기억, lembrança, 생각, pensamento, 사인, assinatura, junto com a partícula de objeto e o verbo 하다. O verbo 하다 é muito útil, ele vai ajudar a formar outros verbos. Essa estrutura aqui não é uma estrutura verbal, mas nós vamos agora lembrar que existe a possibilidade de transformar esses três termos, substantivo independente, partícula de objeto, mais 하다, em um verbo, em uma estrutura verbal. Chama-se verbo composto, lembram disso? Aí sim nós temos um verbo. Ele está composto, dentro dele nós teremos esse substantivo e teremos o 하다. Para fazer o verbo composto, vocês lembram como é que faz? É só remover a nossa partícula de objeto da situação. Vamos lá? Em vez de dizer 기억을 하다, eu digo 기억하다 e junto tudo. Existe esse verbo, é um verbo composto. 기억하다, lembrar. 생각하다, pensar. Ou seja, dizer 기억을 하다 significa fazer a lembrança ou lembrar. E dizer 기억하다 também significa lembrar. Temos duas maneiras diferentes de dizer a mesma coisa em duas estruturas diferentes. É justamente isso que eu gostaria de que vocês lembrassem que nós vimos. Existem duas formas diferentes de dizer algo quando nós usamos o verbo 하다. Isso acontece sempre? Nem sempre. Mas é importante que vocês conheçam essa opção, porque se ouvirem alguém usando a estrutura com um substantivo independente, 을 ou 를 e 하다, não estranhem. Existe sim essa opção, tá bem? É claro que é cedo ainda para a gente aprofundar em verbos, mas esse caminho que estamos fazendo nos dará um domínio maior quando chegarmos lá à frente. Para finalizar, lembrem-se que em coreano é possível haver mais de uma mesma partícula numa frase.
uma única partícula serve para várias coisas, lembram? Nós vimos que a partícula de sujeito vai servir para 7 coisas diferentes. Nós vimos que a partícula de tópico serve para 4 coisas diferentes. Isso que vimos até agora, hein? Porque elas vão ser usadas em outras situações também. Nós estamos vendo que a partícula de objeto, além de marcar o objeto da frase, também pode estar presente numa estrutura de substantivo independente para ser composto com o verbo radar. Então, por isso que aqui no finalzinho do nosso material, nesse capítulo, nós temos Johnny 계약서를 사인을 해요. Contrato é o objeto da frase. E o outro, que vem depois de sain, é a partícula que está compondo aquela estrutura verbal que nós conhecemos como estrutura montada com substantivo independente, partícula de objeto e verbo radar. Tá bom? Isso é importante para a gente ficar fluente? Eu diria que para a fluência não é tão importante. É bom conhecer essa estrutura porque ela pode aparecer assim num texto, ou alguém pode se comunicar preferindo usar dessa forma, ou para quem vai fazer uma provinha Topic. É importante conhecer esses aspectos gramaticais, mas é claro que usar o verbo composto é mais fácil. É mais fácil fazer 기억하다, 기억해요, eu lembro, do que 기억을 해요, 기억을 하다. Essa forma é um pouquinho maior. É mais fácil encontrar essas formas mais longas nos livros, em textos, em músicas, enfim. Mas no dia a dia, na prática, o verbo composto é mais comum de ser usado. Legal, né? Fizemos uma revisão de tudo. Finalizamos por aqui essa revisão. Eu espero que vocês se deem bem nos quizzes que teremos ao longo dessa semana. Eu não estarei com vocês, mas teremos quizzes e estarei acompanhando vocês online para ver como vocês estão se saindo nos quizzes. Não deixem de fazer. É uma forma de eu poder acompanhar vocês para na semana que vem nós virmos com os esclarecimentos finais e encerrarmos o conteúdo do mês de setembro falando sobre verbos. Teremos uma breve introdução aos verbos ainda esse mês, na semana que vem, quando chegar, tá bem? Nós nos encontramos na semana que vem, aproveitem bastante e não deixem de praticar respondendo aos quizzes. Eu vou aguardar vocês lá, tá? 안녕!